Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite para todos. É uma alegria estar aqui nesse mês que os jovens estão trazendo a palavra. É uma honra estar aqui falando do Evangelho, falando das boas novas. Queria que a igreja já abrisse a Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos. Capítulo 2. Amém? Meus irmãos, vamos ler do versículo 1 até o 12. Marcos capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Vou fazer uma leitura direta aqui e depois vamos voltando em cada um dos pontos. Separei 3 pontos aqui para que nós possamos entender o que Marcos e o que essa situação que Marcos nos escreve pode vir a nos ensinar. O livro de Marcos, ele foi escrito, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito muito segundo o relato de Pedro. Tanto é que muitos dizem que é um evangelho escrito por Marcos, mas segundo o relato de Pedro. Não é 100%, a carta de Marcos é um pouco problemática, o final dela, a parte final dela, mas boa parte da tradição da igreja, ela acredita que é o relato de Pedro. E a carta de Marcos, sempre confundo Marcos com Paulo. A carta de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os cristãos que estavam, na sua maioria, em Roma, para os romanos. E para os romanos, e eu estou dando esse contexto para que a gente entenda o porquê que Marcos ele escreve o livro dessa forma. Por que o Evangelho de Marcos é diferente do de Mateus, diferente do de Lucas, diferente do de João. Marcos ele escreve para os romanos porque os romanos eles tinham muita dificuldade de entender o Deus que nós entendemos, o Deus que nós vemos ser Jesus. Para os romanos, os irmãos devem saber, já ter ouvido falar bastante sobre o Império Romano, que era muito forte, um dos maiores impérios que já passou pela terra. Os romanos eles eram acostumados com figuras de poder, com figuras de força, com homens poderosos. E do nada, aparecem pessoas dizendo que o Deus que criou os céus e a terra foi morto, crucificado numa cruz. Então Marcos, ele vem trazer a realidade dos atos de Cristo para essas pessoas. Marcos, ele quer mostrar que Cristo não foi derrotado na cruz. Pelo contrário, Cristo venceu a cruz. Cristo venceu a morte na cruz. Então Marcos, ele começa, se você for ler a carta o Evangelho de Marcos, parece que Jesus não para respirar. Jesus começa, ele dá uma breve introdução, mas ele já começa fazendo milagres. Tanto é que no capítulo 1, Jesus já havia, a gente está no capítulo 2, no capítulo 1, Jesus já havia demonstrado muitos sinais. Marcos, ele enfatiza os atos de Cristo, as obras, as maravilhas, os milagres. Porque é por meio dos milagres que as pessoas vão conhecer que Cristo é o Filho do Deus vivo. No capítulo 1, para vocês terem uma ideia, Cristo já havia vencido Satanás no deserto. Ele convoca, chama, escolhe os discípulos soberanamente. Todos eles deixam o que estavam fazendo e seguem a Cristo. Ele prega na sinagoga, expulsa demônios, cura doenças, purifica leprosos. Purificar um leproso era algo que só Deus poderia fazer. Porque para aquele povo, era um costume judaico acreditar que os pecados daquela pessoa derivavam de pecados que eles haviam cometidos ou que os pais haviam cometidos.
Então, Marcos já começar no primeiro capítulo, dizendo que Cristo, relatando quando Cristo purificou um leproso, isso quer dizer muita coisa. Isso ensina que Cristo tem poder. Então vamos começar a leitura. Tendo esse contexto, vamos começar a leitura do 1 ao 12. A minha versão é NVI, se a mídia quiser colocar. Capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levar até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que Jesus estava, deitado o paralítico. Em que estava deitado o paralítico. Eita, meu Deus, eu me perdi. Moveram a cintura, deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seus íntimos. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo, em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é em relação à situação que Jesus estava. A multidão apertava Jesus. Jesus havia voltado para Cafarnaum e ele estava numa casa. Alguns estudiosos acreditam que era a casa da sogra de Pedro. E uma casa pequena, naturalmente, na época, uma casa pequena, e havia uma multidão, a ponto de Marcos descrever que não havia nem lugar, nem junto à porta. Você não conseguia nem olhar pela porta. Não havia lugar, não havia espaço, a multidão acompanhava Cristo, a multidão apertava. E o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que o paralítico só conseguiu se aproximar de Cristo porque tinha amigos determinados a levá-lo para perto de Cristo. É muito importante quando nós nos encontramos aqui na igreja, nos rodearmos de pessoas que não nos afastam de Deus, mas sim nos levam para perto de Deus. O paralítico a situação dele era muito difícil, porque ele não podia fisicamente chegar a Jesus. Ele não podia, mesmo que ele quisesse. Mas ele tinha 4 bons amigos que o levaram para perto de Jesus. E eles não chegaram perto na casa, eles poderiam ter lá chegado, eles levavam provavelmente alguma espécie de lençol e seguraram ele como se fosse uma maca, e levavam ele para perto da casa. Eles podiam ver: está muito cheio, vamos embora. Vamos devolver esse paralítico, muita gente, não dá certo não. Eles cavaram o telhado. Na época era muito comum, em outras versões não vai falar telhado, vai falar eirado. A eira era onde se colocava o trigo para secar. E na época era muito comum você ter essa parte onde você coloca o trigo para secar na parte de cima da casa. Então não era um teto
muito bonito. Eu imagino que quando começaram, tanto é que conseguiram cavar. Então, quando eles começaram a cavar, eu imagino aquele tumulto, aquela coisa, e é areia caindo, é barro caindo em cima, é galho. Porque era um lugar que não era para você abrir. E aí, imagina aquela cena, a casa cheia. Cristo estava na casa. E aqueles amigos, aqueles 4 amigos determinados a levar aquele paralítico, aquele pobre paralítico. Imagina você estar lá e olha para cima, Cristo ali, a casa cheia, e desce um paralítico. A coisa que eu quero lhe dizer nessa noite, a coisa que eu quero lhe questionar, lhe fazer pensar nessa noite. Você tem levado seus amigos para perto de Cristo? Você tem se deixado levar para longe de Cristo? Colocando no nosso contexto, os amigos tiraram o paralítico do lugar que ele vivia. Tiraram o paralítico do lugar que ele viveu provavelmente a vida toda. Do lugar que ele conhecia, do lugar onde ele pedia esmola, muito provavelmente. Os amigos não se contentaram com a situação do paralítico. Não sabemos o nome desse paralítico. Mas nós sabemos que a situação dele, depois dos amigos, foi melhor do que ele estava. Nós devemos ter cuidado, irmãos. E nós devemos ter cuidado para que nós não estejamos levando os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos irmãos para longe de Cristo. Nós não devemos nos contentar. Escuta o que eu estou dizendo. Você não deve se contentar com a situação do seu irmão. Se o seu irmão está indo direto para o inferno, você não deve se contentar com isso. Não seja cúmplice. Satanás não quer que você faça a vontade dele, não. Satanás quer que você faça a sua. Satanás tem muita gente que faz, tem muitos demônios, tem muita gente que ele manda e faz a vontade dele. Satanás quer que você faça a sua. Porque a bondade que está em nós não vem de nós. A bondade que está em mim vem de Deus. Não se contente com o pecado do seu irmão. Não se contente. John MacArthur, ele fala em uma das suas pregações que não existe ação mais amorosa, mais misericordiosa do que ajudar o seu irmão a confrontar o seu pecado, a confrontar a situação que ele está. O que seria mais amoroso? Aqueles 4 amigos deixarem eles, o paralítico lá do lugar que estava, ou levar para os pés de Jesus? Levar para os pés de Jesus, é muito óbvio. Vamos aplicar isso na nossa vida? Vamos aplicar? Quando a gente vê o irmão pecando, o que é que a gente deve fazer? É vista grossa? A gente deve fazer o quê? Levar ele para os pés de Jesus. Com amor. Isso é amar. Isso é ter misericórdia. Isso é ser bondoso, é não ser complacivo, não ser cúmplice das ações erradas do seu irmão. Não se contente. Não se contente com o irmão que vai para o inferno. Porque ele não ouvirá se você não pregar. Se você não confrontar. E isso é ter amor. O apóstolo Paulo fala que a palavra ela é útil para ensino e correção. Não adianta a gente chegar aqui todo domingo, aprender da palavra, falar, cantar o nome de Deus e não aplicar em nosso coração. E não aplicar na nossa vida, na vida do nosso irmão. Quando você vê
alguém andando com o cadastro desamarrado, você avisa, né? Não é não? Quando você vê assim, o cadastro está desamarrado. Quando você está andando de carro, vê a porta do carro aberta. Você, buzina, a porta está aberta, a porta está aberta. Não é não? Por que você não vai fazer isso com o seu irmão que você diz amar? Por quê? Você está sendo cúmplice de almas que estão se perdendo. Se você não mudar o seu pensamento. Paul Washer, ele fala que não é amor permitir que o seu irmão caminhe confortavelmente em direção ao inferno. O amor verdadeiro o confronta com a verdade. O amor verdadeiro o confronta com a verdade. Deus é amor, mas é justiça. Deus tem misericórdia, mas Ele pune os filhos que ama. Ele castiga os filhos que ama. Quando eu falo sobre castigo, quando eu falo sobre fugir do pecado, não é porque você vai se encontrar de cara com seu irmão, não é porque você vai no seu pecado se encontrar de cara com o seu líder, com o seu pastor. Você, no seu pecado, no dia do juízo final, você vai se dar de cara com Deus. E não adianta correr. Se você quiser correr, corra. Corra. Enquanto há tempo, corra, tente correr. Ele vai lhe achar. Ele vai lhe confrontar. Ele vai lhe confrontar. Então nós devemos entender, meus irmãos, nesse primeiro ponto, que nós devemos buscar achegar-se a Cristo. Se você tem pernas, vá para Cristo. Não espere o seu irmão levar, não. Se o seu irmão não tem pernas, se o seu irmão é aleijado, o leve para Cristo. Se você continuar da forma que está, você não vai estar cumprindo o seu ID. Devemos cumprir o nosso ID. ID e pregar o evangelho a toda criatura. Segundo ponto. Jesus viu a fé deles. Quando os 4 amigos descem o paralítico, o aleijado, Jesus logo viu a fé deles. Todo mundo que estava ali viu um paralítico. Jesus viu a fé de cada um. Para eles, para os que estavam ali, se entra um paralítico aqui na igreja, o que é que nós vamos entender? Ele está querendo ser curado das pernas? Sim ou não? Se entra alguém com câncer aqui dentro da igreja, sobe aqui e pede oração, a primeira coisa, ela não precisa falar nem qual é a oração. O que é que a gente vai pensar? Pelo câncer. O que Cristo fez vai além da cura física. E o que eu quero que você entenda nessa noite, e nesse segundo ponto, é que Deus sabe, melhor do que você mesmo, o que você precisa. Não fala isso, não se fala isso no texto, mas muito provavelmente o aleijado, o paralítico, também estava ali querendo uma cura. Ora, é normal. Ele foi levado para ser curado, então ele espera que seja curado. Ele ouviu que Cristo curava, então eu vou para quem pode me curar. Eu vou para quem pode me curar. Só que Cristo viu algo além no coração dele. Cristo viu na fé deles, que eles não só procuravam alguém que pudesse lhe curar, mas alguém que pudesse lhe salvar. Cristo viu a fé deles. E Cristo, Ele entende
as nossas necessidades. O que era esperado, o que todos os escribas que estavam ali, o que todas as pessoas, os discípulos esperavam, era que Cristo o curasse. E tchau e benção. Vai, não peques mais, amém. Cristo olha para o homem, fala assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a situação do aleijado. Ocorre toda aquela algazarra, aquela coisa de levar ele lá para o telhado, cavar, e a casa cheia, e Cristo ali. O homem que cura chega para você e fala: vai, os teus pecados estão perdoados. Cristo sabia que mais importante do que a situação das pernas daquele homem era a situação do seu espírito, da sua alma, do seu coração. Cristo sabia a real necessidade daquele homem. Não adiantava de nada aquele homem ser curado e ir caminhando confortavelmente para o inferno e ser condenado. Cristo olhou para aquele homem além do que se vê. Olhou não para o problema físico, ele não olhou para a doença. E quando ele nos olhou, quando Cristo nos salvou, ele não olhou a nossa doença, ele não olhou a nossa condição física, ele não olhou onde você nasceu, nem para onde você vai, nem a sua conta bancária, nem a cor da sua pele. Cristo olhou o seu coração e disse: esse precisa de mim. Esse homem, essa mulher, essa criança precisa de salvação. E foi assim que ele nos salvou. Foi olhando o nosso coração. Foi olhando a nossa real necessidade. Foi tirando a venda dos nossos olhos e nos mostrando um caminho novo para seguir. João Calvino, ele é um comentário dele sobre esse capítulo, em que ele fala, é um pouco extenso, vou tentar dar uma resumida. Ele fala que às vezes acontece que homens maus são libertados de suas angústias, enquanto Deus ainda é o seu inimigo. Tem gente má recebendo cura. Tem gente ruim, que você, ser humano, que é ruim também, eu, você, a gente é ruim, comparado a Deus, somos a nossa justiça é como trapo de imundície. Quando nós olhamos para aquelas pessoas, mas tem gente recebendo bênção de Deus, tem gente sendo curada por Deus e continua inimiga de Deus. João Calvino, ele lembra do versículo em Amós 5,19, que ele fala: se escapares de um leão, um urso te encontrará. Se te fechares em casa, uma serpente te morderá. Isso quer dizer o quê? Não adianta você ficar remendando a sua vida, não. Não adianta você olhar para o seu problema, para a sua doença, para a sua situação financeira e não consertar o seu coração. Não adianta. Você luta e mata um leão hoje, amanhã vem o urso. Você corre para a sua casa, se esconde, se blinda, uma serpente vem e te morde. Não adianta remendar os seus corpos, enquanto o seu coração estiver completamente tomado pelo mal. Não adianta. Não adianta. Existem problemas, e eu falei sobre aquela tese, aquela ideia judaica, eu não quero trazer ela de volta. Não ache isso, não quero ressuscitar isso, que é uma heresia. Desfeita pelo próprio Cristo. Antigamente se achava, como eu falei, que os pecados das pessoas criavam doenças. Então, se o seu pai pecou, o filho vai nascer cego. O filho vai nascer com alguma deficiência, algum problema.
Um problema que a gente vê assim, humano. Então, muitos acreditavam nisso. Eles olhavam para um cego de nascença e perguntavam, quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Para estar assim? Pegou. Teve alguma coisa séria aí que fizeram de errado, porque para o filho nascer assim, né, eles acreditavam nisso. Eu não quero trazer isso de volta, isso é errado. Mas, contudo, tem problemas na sua vida que são consequência do seu pecado. Tem problema na sua vida que você olha para Deus e fala assim, meu Deus, como é que isso pode acontecer comigo? Eu sou tão bom, eu faço tanto bem. Tem muitos problemas. Tem gente que vive endividado porque é orgulhoso, ganancioso. Não tem autocontrole. Gasta tudo que vê pela frente. Tem gente que tem problema no casamento porque é adúltero. Tem gente que tem problema na família porque é ignorante. Não sabe lidar com os outros, não sabe ter amor com o próximo. Eu não estou dizendo que esse é o seu caso, não. Estou dizendo que tem gente, tem situações, tem casos e casos. Mas, às vezes, o seu problema é consequência de algo que você não corrigiu. De algo que vai além de vir para o culto 3 vezes na semana, vir aqui e religiosamente orar, cantar, pregar, falar de Deus. Se o seu coração não estiver entregue a Cristo, não adianta entregar a sua vida. Não adianta entregar seus corpos, seus lábios, se seu coração estiver distante de Deus. O principal ensinamento que eu quero trazer nesse segundo ponto é que morrer sem a misericórdia de Deus é infinitamente pior do que viver aleijado. É melhor entrar no céu sem ter um de seus braços, sem ter uma de suas pernas, sem ter um de seus olhos, do que ir para o inferno, inteirinho, bonitinho, saudável, pulando, cantando, dizendo, Senhor, eu clamei o teu nome, eu preguei o teu evangelho, e Cristo não te conhecer. Dizer, afasta-te de mim. Conserte o seu coração. Ore a Deus, eu estou falando isso para mim também. Para mim também. Toda a pregação, quando eu faço uma pregação, eu penso primeiro em mim. Eu penso primeiro nos meus problemas, porque é a minha realidade. Eu penso primeiro nos problemas de quem está próximo de mim, para que eu possa ajudar. Para que eu possa espalhar o evangelho. Para que eu possa ajudar. Para que eu possa pregar as boas novas. Deus sabe do que precisamos. Muito melhor do que nós mesmos. E o terceiro ponto, e é um ponto diferente dos outros dois, é quando as autoridades confrontam a Cristo. Vocês lembram da situação? Cristo não curou ainda o homem. Até aqui, Cristo não curou. Não curou. Ele só tinha perdoado os pecados. O homem estava aleijado, mas estava salvo. E aí os escribas, os fariseus, questionaram, olharam para Cristo. Quem você acha que é? Para perdoar pecados? Curar tudo bem. Curar tudo bem. Mas perdoar pecados, só quem perdoa é Deus. E tem um pregador agora, eu não anotei o nome dele, acabei esquecendo. Ele fala que os escribas estavam certos. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Porque ali, com eles, estava
o próprio Deus. Com eles, dentro daquela casa, estava o Filho do Deus vivo, o Filho do homem, aquele cuja glória encheu o tabernáculo, aquele para quem foi criado todas as coisas e por quem todas as coisas existem. Cristo, Filho do Deus vivo. É dele toda a honra e toda a glória, toda a doença, todo o dinheiro do mundo é dele. Toda a saúde está debaixo das mãos dele. Se ele quiser te curar, ele vai. Mas mais importante do que a cura é a salvação, a qual ele já nos deu, a qual ele nos concedeu de graça, pela sua misericórdia. Graças a Deus que não é pelos nossos atos, graças a Deus que não é pelo que fazemos nem pelo que falamos, mas é pela sua misericordiosa graça que nos salvou, quando ainda éramos pecadores, mortos dentro de uma cova, presos, vendados, andando à beira do precipício, e Cristo nos tirou daquele lamaçal. Os escribas e os fariseus não conheciam esse Deus, por isso que eles arrazoavam. E detalhe, que eles não falaram isso não. Quando Jesus falou, filho, os teus pecados estão perdoados, eles não falaram nada, eles só pensaram. Imagina a cena, imagina se você é um escriba e um fariseu, um olha para o outro, um fariseu olha para o outro, faz aquela cara, que eles deviam se conhecer. O que esse homem está falando? Quem ele acha que é? Deus? Jesus olha para eles. O que vocês estão pensando aí? Por que vocês estão arrazoando, estão pensando aí, estão com isso na cabeça? Por quê? Por que vocês estão questionando? E aí Jesus, ele vira para eles e fala, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele vira para o aleijado e fala, vai, levanta, toma a tua caminhada. Aquele homem, ele saiu daquela casa. Aquela casa que não o comportava. Aquela casa que sozinho ele não entraria. Aquele homem saiu muito mais do que curado. Ele saiu salvo. Ele saiu perfeito em coração, ele saiu justificado, regenerado. Ele saiu levando a maior bênção, a maior cura que jamais ninguém, nenhum médico do mundo, ninguém pode conseguir pelas suas obras, pelas suas mãos. Por mais estudiosos que sejam, os homens jamais vão conseguir curar a ferida que há no nosso coração. Só Cristo. Só Jesus, em sua soberana misericórdia, nos salvou, nos escolheu para sermos geração eleita, sacerdócio santo, povo que não era povo, mas agora somos chamados filhos de Deus, somos um novo povo, uma nova raça de gente, que consiste de pessoas de diversos lugares, diversas denominações, diversas cores, diversas línguas, diversas culturas. Nós somos parte de um povo que não é visível a olho nu. Se você olha um cristão aqui e olha um cristão na África, são completamente diferentes. Talvez pelos olhares mundanos um olhe para o outro e fale, tu não é crente não, sai daí. Se a gente vai num culto africano que é cheio de dança, cultos super longos, cultos de 4, 5 horas, a gente olha aquela dança, aquela coisa cultural, um culto indígena, a gente olha e acha estranho, não se acostuma, mas nós fazemos parte de algo muito maior. Quando João viu os céus, ele não viu todo mundo branquinho, não.
Ele não viu todo mundo vestindo a mesma roupa. Ele viu povos de toda língua, toda raça, toda tribo, toda nação. E ele viu isso porque ele não viu uma coisa uniforme, ele viu um ruído, ele viu tons diferentes, ele viu músicas diferentes, ele viu cores, ele viu palavras diferentes, ele viu corações, um diferente do outro, mas todos salvos, todos remidos pelo mesmo sangue, pelo mesmo coração misericordioso e amoroso e bondoso, que é o coração do nosso Cristo Jesus. Nós fomos salvos, nós fomos unificados e fomos feitos filhos por aquele que nos amou primeiro. Por aquele que veio à terra com poder para perdoar os nossos pecados. Amém? E a conclusão, meus irmãos, só repassando os 3 pontos. Primeira coisa, amizades piedosas. Amizades que nos aproximam de Deus. Amizades que nos levam para os pés de Jesus. É essa que nós devemos ter. Examine para onde as suas amizades estão levando. Elas estão levando para mais perto de Cristo ou para mais longe de Cristo? Segundo ponto, orem pedindo a Deus discernimento, para que Deus conceda aos vossos corações a coisa certa a se pedir. Quando você for orar, peça a Deus para que os seus planos estejam alinhados com os dele. Peça a Deus sabedoria para saber se o que você pede é a vontade de Deus. Porque senão sua oração vai ser em vão. Se o seu coração não estiver alinhado com o coração de Deus, não importa quanto tempo você ore, Deus não vai lhe conceder, porque Ele lhe ama. Tem gente que ora por coisa errada e não sabe. Tem gente que ora e pede coisa errada e não sabe. E Deus é tão bom que Ele não vai lhe conceder, porque Ele lhe ama. E Ele sabe melhor do que você o que é melhor para você. Todos os pais aqui já passaram por esse momento, eu acredito muito. Eu não sou pai ainda, mas eu acredito que vou passar por isso também. Que é aquele momento que o seu filho quer fazer alguma coisa que você sabe que vai dar errado. E você olha para ele: meu filho, não faça isso não. Eu sei que você quer, mas vai dar errado. Não faça isso. Se nós, que somos maus, não concedemos tudo que nossos filhos querem, por acaso Deus, que é bom, vai nos dar coisas ruins? Mesmo que a gente se esguele, mesmo que a gente se deite aqui no púlpito da igreja e peça, Ele só vai nos conceder aquilo que é bom, perfeito e agradável. E glória a Deus por isso. E o terceiro e último ponto para fechar: tenham fé no Cristo verdadeiro. No Cristo que é capaz de corrigir os nossos corações. Um Cristo que é capaz de nos ensinar a verdade, de nos conduzir para os desejos corretos, de nos conduzir para as coisas corretas que nós devemos fazer. Orem para esse Deus. Estejam com esse Cristo em mente. Creia que Cristo é capaz de todas as coisas. Porque muito maior do que qualquer cura, do que qualquer porta de emprego, do que qualquer bênção material que você pode ter, é a sua salvação. É muito maior. E essa já lhe foi concedida, em nome de Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para a igreja. Que Deus continue nos unindo e nos abençoando, em nome de Jesus. Que nós possamos manter o foco em Cristo e na sua bondade, naquilo que Ele nos ensinou e naquele caminho que Ele nos preparou antes da fundação do mundo, para que nós sejamos perfeitos e aperfeiçoados para toda boa obra,
por meio da sua palavra, como é dito lá em 2 Timóteo. Amém, meus irmãos? Essa mensagem trazida para os irmãos. Deus abençoe a igreja. Amém.